luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estão todos bem? Certamente vocês pegaram um pouquinho de trânsito para chegar aqui essa noite, né? Todos nós, mas que a gente agora nesse momento consiga já tranquilizar os nossos corações, aproveitar todo esse campo que a espiritualidade já trabalhou no salão, desde os primeiros trabalhos do dia, né? É sempre trabalhar das energias, para que a gente chegue nesse momento e consiga desfrutar juntos da leitura, da palestra, da leitura do Evangelho também. Então, que a gente consiga, juntos aqui, com o objetivo de nos desenvolver, de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, e com certeza todos nós possamos sair daqui dessa noite mais tranquilos, mais leves e mais energizados. Certamente é boa parte do que a gente veio buscar aqui essa noite. Nosso abraço fraterno para aquelas pessoas que vêm aqui à nossa casa pela primeira vez. A gente sempre fala, é muito bem ser recebido quando a gente vai em algum lugar, e nessa casa cada vez se faz mais necessário. Então, o nosso abraço fraterno de sempre, e o nosso convite para que esse momento sempre se oportunize novamente, e que a gente consiga aproveitar bastante. Os nossos recadinhos da noite, não menos importante, a gente fala para desligar os celulares nesse momento, para que a gente continue aproveitando e desfrutando dessa harmonia aqui que se faz já presente. A gente também relembra para vocês dos bancos, para facilitar toda a nossa dinâmica aqui do trabalho, os 2 primeiros para os tratamentos, e os bancos aqui mais próximos à janela, direcionados aos médiuns, e também aqui à minha esquerda, à direita de vocês, mais próximas ao corredor, no banco mais próximo da parede, tá? A gente também sabe que está chegando o fim do ano, e vocês já devem ter visto logo lá na entrada, bem do ladinho da porta ali do lado direito, a gente já está com as cestas, com as sacolinhas para a cesta básica de Natal. A gente já está praticamente em novembro, então chega essa época, é um bom momento, né? A gente já começa a mobilizar toda a nossa comunidade para esse momento que é muito especial do nosso ano, que é um momento também de caridade. Então, a gente sempre vem relembrando a vocês que, à medida do possível, cada um conseguir contribuir, leva uma sacolinha. Se não for possível contribuir com todos os itens da cesta, com algum item, ou se não der para contribuir com algum item da cesta, da maneira que for possível, com uma oração, sempre vai ser de grande proveito para todos nós. A gente também agradece sempre a colaboração de vocês com os kits de higiene da evangelização dos sábados, mas a gente continua, na medida do possível, pedindo a ajuda de vocês para que esse trabalho também continue auxiliando essas crianças com esses kits de higiene, tá bom? Agora, por fim, a gente já vem anunciando também há algum tempinho a nossa confraternização, que vai acontecer dia 9 de novembro, num domingo, lá no Clube Sampaio Moreira, que é uma feijoada. Então, para aqueles que quiserem um momento aí de confraternização da nossa comunidade, para comer uma boa feijoada e ainda aproveitar um domingo diferente, os ingressos estão lá na livraria para conseguir adquirir e aproveitar junto com a gente, tá bom? Para o nosso trabalho da noite, a gente vai contar com a nossa amiga Ana Paula, que vai fazer para nós a leitura do Evangelho. A leitura do livro de mensagens, a Rita vai fazer por nós. A prece de abertura, a Sueli. E a nossa amiga Cristiane Bernardo, ela vai falar para nós na palestra de hoje sobre honrai o vosso pai e a vossa mãe, lá no capítulo
14 do Evangelho segundo o Espiritismo. As vibrações a Alessandra vai fazer por nós e a prece final o Davi. Então que a gente consiga já dar início ao nosso trabalho e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, itens 1 e 2. Sabes os mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O Criador está em tudo e em todos, mas ele não pode ser circunscrito a nada. Assim como a assinatura do artista está em sua obra, Deus, igualmente, está presente nas suas criações, nós mesmos. Rogamos ao Pai para que a espiritualidade esteja conosco, para que essa noite seja abençoada, protegida, iluminada, e a nossa palestrante possa passar todos os ensinamentos que estamos precisando, e nós todos de corações abertos, mentes abertas, possamos aprender todos esses ensinamentos. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite e falar da alegria que é estar aqui reencontrando amigos queridos, juntos aprendermos um pouco mais, refletirmos e aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa caminhar na existência de uma maneira mais leve. E é a Ele que pedimos que possa amparar nossas palavras. Bom, o tema que nos foi proposto falar na noite de hoje é honrai vosso pai e vossa mãe, e é um dos mandamentos do Decálogo recebidos por Moisés, e o primeiro mandamento com promessa, porque eles falam, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra. Então, essa promessa de uma felicidade futura, já para nos dar um incentivo. Honrar no hebraico significa reconhecer o valor e a autoridade, reverenciar aquele que nos sustenta, e para isso nós precisamos de humildade. Quem vai nos ajudar a pensar sobre esse tema é a mentora Joana de Ângeles, porque ela diz que a constituição de uma família, ela não é resultado de um acidente biológico, mas ela antecede muito aquilo que nós enxergamos aos olhos da matéria, que é a estrutura física e aquela estrutura social. E que os pais, por isso mesmo, eles não são seres ao acaso que antecedem a prole, sem nenhum compromisso moral e espiritual. Não. Eles são o sustentáculo da instituição doméstica, porque é sobre eles que se constroem os laços de consanguinidade e de afetividade. Mesmo quando, aparentemente, eles emprestam as moléculas para nós, espíritos, renascermos, ainda assim, isto está sob a jurisdição da providência divina. E a providência divina jamais improvisa, jamais experimenta surpresas que possam atrapalhar o equilíbrio cósmico. Então, nenhum de nós está na família que está por acidente. E os filhos, por sua vez, renascem através daqueles com os quais eles têm um compromisso moral de gravidade, né? Para o desenvolvimento espiritual de ambos, os pais e filhos. Desse modo, a vinculação pelo laço de sangue
cria compromissos uns com os outros, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Aquilo que nós herdamos geneticamente, pelos laços do sangue, nos impõe alguns condicionamentos, positivos ou negativos, que nós precisamos nos submeter por necessidade de alguma reparação interior, por conquistas que nós precisamos fazer na caminhada, para reparar alguns abusos do nosso passado. Mas como sabemos que o ser real não é o corpo, e sim o espírito, todos os processos pertinentes à existência do espírito, eles precisam transcorrer dentro de sentimentos de afeição e de respeito por nossos pais, ainda que eles não correspondam à altura, à tarefa que eles foram instrumentos. Por isso que o Evangelho, quando ele começa a falar nesse capítulo, ele foca na piedade filial, porque ela é uma das mais significativas manifestações de amor que o Espírito deve se impor, porque ele traz e amplia a área dos sentimentos a deveres como respeito, como gratidão, como ternura a esses pais. Quando se trata, então, de pessoas não vinculadas pelo sangue, né, como aqueles que se tornaram pais adotivos ou aqueles que os representam, esse dever é ainda maior, porque o afeto que eles fizeram objeto possui um caráter mais grandioso, justamente por vir destituído da obrigatoriedade que a ligação consanguínea traria. Mas esse convite de honrar pai e mãe também não se restringe somente ao afeto, à consideração, mas, sobretudo, a ir constantemente ao encontro das necessidades daqueles que estão nossos pais com carinho e devotamento, principalmente no período do envelhecimento, quando há, então, um declínio das forças físicas e mentais dos nossos genitores, e é onde existe a oportunidade, a fase mais significativa, para que os filhos possam demonstrar o seu reconhecimento e amor pelos seus pais. Como nós sabemos que o jovem de hoje, se der certo, ele vai envelhecer, então o bem que nós ofertarmos aos nossos genitores, além de um dever, ele também é uma sementeira para o nosso futuro. Mas como nós já dissemos, nós sabemos que muitos pais não correspondem ao dever que lhes foi confiado, abandonando seus filhos, esquivando-se, né, de atendê-los nas suas necessidades mais urgentes. E essa conduta enferma dos pais, como diz a Joana de Ângeles, não justifica que aqueles que a sofreram ofertem a eles a mesma moeda da ingratidão e o mesmo pão amargo do desrespeito. Porque o amor é o maior mandamento preconizado por Jesus. E ele deve ser sempre incessante, né? É um pleonasmo. Ele deve ser incessante. E no grupo familiar, esse amor ele deve ser mais expressivo, elevando a capacidade de perdoar no nível que possa ultrapassar quaisquer ressentimentos por situações infelizes que surjam no nosso campo familiar, justamente pelo exercício da compreensão das dificuldades emocionais que os nossos pais viviam, em razão, muitas vezes, da sua imaturidade moral, e mesmo sem saber na memória, entendendo que há sutis causas que antecedem essa nossa existência e que muitas vezes pode criar um clima de antipatia e mal-estar, e não raro de forma recíproca, entre pais e filhos. Quando o ser consciente exterioriza esse sentimento de amor através da caridade, que nada mais é do que o amor em ação, ele é sustentado por uma força maior que vai ajudando-o a caminhar nas aspirações do bem, a que ele se faça instrumento em favor de um campo de paz familiar. Mas alguns de vocês podem estar pensando, mas é no próprio Evangelho, num outro capítulo, intitulado Moral Estranha, que há uma frase atribuída por Jesus um pouco diferente, quando ele diz assim: aquele que não renunciar ao seu pai e sua mãe, não é digno de ser meu discípulo. Existem algumas traduções que, inclusive, falam aquele que não odiar o seu pai e a sua mãe. Então, nós estamos diante de um convite que, se for analisado ao pé da letra, não faria sentido se originar de um espírito da natureza de Jesus, né? E entraria em conflito com o que nós estamos trazendo aqui, de honrar vosso pai e vossa mãe. Quem nos ajuda a pensar é Emmanuel. E ele diz assim que é claro que, numa primeira análise, realmente aparece uma desarmonia em relação aos textos. E nós sabemos que Jesus
não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, ele não veio destruir as leis mosaicas, né? O que o Emmanuel nos ajuda a pensar, que, obviamente, Jesus não endossaria qualquer indiferença para com os nossos pais, esses que nos ofertam a bênção da vida física, para seguirmos no nosso processo de evolução. Mas, e também não nos convida a renunciar àqueles seres que estão na condição de nossos pais e mães. Mas sim, o de renunciar à imagem distorcida que muitas vezes nós temos do papel dos nossos pais nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós imaginamos que os nossos pais devem ser nossos eternos servidores. Então, o convite que Jesus faz, como diz Emmanuel, é para que nós desistamos da exigência de sermos lisonjeados pelos nossos pais, ou mesmo compreendido por eles. O convite que ele nos faz é para que nós estejamos atentos contra o narcisismo, pelo qual muitas vezes no mundo nós pretendemos transformar os nossos pais em satélites dos nossos pontos de vista. O convite de Jesus, ao pedir que renunciemos pai e mãe, é para que renunciemos ao egoísmo de guardá-los por escravo dos nossos caprichos, para que nós possamos dignificar a presença deles em nossa vida. Né? O convite é de honrarmos pai e mãe, não de sermos honrados por eles, e com a melhor devoção afetiva. E aí Emmanuel termina essa mensagem dizendo que em tempo algum pode um filho, por mais generoso que seja, quitar para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que eles se empenharam. Naturalmente que nós sabemos que há famílias num clima de permanente perturbação, nas quais as lutas se fazem entre todos os seus membros, muitas vezes não poupando nenhum deles. Sob o olhar espiritual, então, nós somos convidados a ver que, nesses núcleos familiares, o campo de batalha das reparações espirituais está ali organizado, não convidando os seus membros a guerrearem entre si, não. Convidando os seus membros a que compreendam a sublime oportunidade de estarem juntos para se ampararem uns aos outros, para se perdoarem pelas ofensas que se permitiram no passado, buscando cada um encontrar um novo rumo emocional para a experiência da felicidade naquele grupo familiar. O espírito Hamed, que inclusive assina a mensagem que foi lida aqui, né? Ele fala que mesmo em família, nós não viemos para fazer o que nós queremos, não estamos aqui para satisfazer os nossos caprichos, mas também não devemos nos ver no nosso grupo familiar à custa de devedores e cobradores uns dos outros, e sim como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva e que estão temporariamente nessa composição consanguínea. Por isso que as famílias nem sempre são harmônicas. Muitas vezes são grupos de difíceis entendimentos, porque falta aos seus membros aquele instrumento da paz, que cada um deles desconsiderou no passado, e que agora retorna em carência para fazer o espírito se movimentar na direção dessa paz familiar. Por isso é que cada um de nós renasce, não obrigatoriamente no grupo da nossa afetividade, entre corações generosos e dignos para nós, que nós falamos do grupo da família espiritual, no grupo dos afins. Mas, usualmente, claro que também assim pode, né, reencarnar entre grupos afins, mas usualmente nós reencarnamos num clã, onde nós temos necessidade de nos aprimorar pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade. Porque é no exercício da convivência nesse grupo menor que nós vamos nos preparando para o enfrentamento com outros grupos sociais e que vão nos empurrar para desenvolver os objetivos superiores da existência, da nossa existência presente. Por isso que muitas vezes grandes inimigos são obrigados ao abraço diário sobre o mesmo teto. E Emmanuel também nos diz que é preciso diferenciar os conceitos de família e de parentela. Porque ele fala que a família é aquele símbolo dos laços eternos de amor, aqueles espíritos que nós convivemos, né, em harmonia, que todos nós já conseguimos crescer. Mas a parentela
é esse cadinho de lutas que muitas vezes são intensas, em que nós somos convidados no nosso trabalho, na nossa movimentação, a diluir as imperfeições dos nossos sentimentos, mas aprendendo a nos unir numa liga divina do amor que vai seguir pela eternidade. A família não exclusivamente está na nossa parentela, mas a nossa parentela, se soubermos aproveitar bem a experiência que está sendo apresentada para nós, um dia ela certamente vai se converter numa santa expressão da nossa família. Por isso, para todos nós que escolhemos seguir Jesus, é bastante útil e importante que a gente abandone a esfera das maledicências e das incompreensões em relação à nossa parentela e pautemos as nossas ações, os nossos pensamentos e sentimentos através do dever mais sublime, com a exemplificação. Emmanuel também nos ajuda a ampliar um pouquinho o conceito de honrar pai e mãe, numa mensagem que ele intitula como Anjos Desconhecidos, quando ele fala assim: honra, reverencia aqueles que talvez nada te falem e que muito fizeram ou ainda fazem por ti, muitas vezes ao preço de sacrifícios pungentes. São eles, pais e mães, que te guardaram o berço, sem sombra de dúvida. E além dos pais, muitas vezes se estendem aos avós, que às vezes assumem a função de pais. Mas ele amplia. Professores que te clarearam o entendimento, amigos que te guiaram à fé, irmãos que te ensinaram a confiar e servir. Então, com isso, Emmanuel ele não se restringe somente ao pai e mãe biológicos, ou àquela nossa ancestralidade biológica, que sim, merece que honremos, porque nos trouxe até a nossa existência física. Mas nós estamos falando de uma doutrina dos espíritos, que é dirigida aos espíritos. Então, ele amplia esse conceito, nos chamando a atenção para os pais espirituais. São aqueles espíritos mais amadurecidos que muitas vezes nos orientam, nos acolhem no nosso processo evolutivo. Os nossos pais na interação social, que não são só nossos pais biológicos, mas são nossos professores, são aquelas pessoas experientes que nos ajudam no nosso processo de aprendizado da convivência social. Podemos dizer que pais e mães espirituais também são esses espíritos missionários que nos guiam com seu exemplo, como trouxemos aqui, Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros. E aí ele nos diz assim: pensa nesses anjos desconhecidos e, de quando em quando, dirige-lhes de coração um sentimento de reconhecimento, de alegria e de gratidão. Eles não querem se transformar em fardo sobre seus ombros, mas muitas vezes eles podem estar no aguardo de uma frase de estímulo, de uma prece, se eles não estão mais nesse plano, ou mesmo de uma flor. E ampliando ainda mais esse conceito de pai e mãe, né, para além dos nossos professores, dos nossos mentores, daqueles espíritos que nos guiam, lembrar do nosso Pai Criador, né? Lembrar de sempre honrarmos a esse Pai que nos deu a vida. Honrar a todos eles não é ser subserviente, é dignificar o que nós recebemos deles através das nossas próprias ações de cumprimento do amor e da caridade. Uma melhor forma de honrarmos, né? E quando Jesus, no seu pleno ministério, sabendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade, ele que estava ali ensinando aquele grupo de pessoas, ele se dirige à multidão e pergunta: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Jesus não vai imediatamente atender a sua mãe e os seus irmãos que o aguardavam lá fora, mas ele lança uma pergunta. Uma pergunta que teria uma resposta muito clara se ele perguntasse diretamente a cada um deles, porque eles diriam que era a mãe e os irmãos que estavam lá fora. Mas quando ele lança essa dúvida sobre uma resposta que era tida como certa, ele busca fazer e conduzir o raciocínio daqueles presentes a algo que estivesse acima do terra a terra, e abrindo possibilidades de outras interpretações. Então, quando Jesus lança essa pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele encaminha o nosso raciocínio para ângulos mais abrangentes. E, de acordo com a nossa sensibilidade e conhecimento, nós vamos percebendo que ele está nos projetando para uma percepção maior, para horizontes mais extensos dentro da grande família universal.
porque de verdade cultivar o amor somente entre os nossos ancestrais, oferecer atenção somente àqueles com os quais convivemos, amar somente os nossos familiares, a consciência em Cristo nos diz que reforça o egoísmo e o orgulho. E naturalmente que as nossas relações estabelecidas no lar, através do princípio das vidas sucessivas, nunca se destrói, nunca cessa ali. Muito pelo contrário, ela distende ao infinito, para que vá se formando na Terra uma única família, para que tenhamos a oportunidades mais e mais diversas de exercitar o amor. E sem a reencarnação, isso não seria possível, porque ficaríamos com as nossas relações ali restritas ao ambiente do nosso lar terreno. Com o tempo, com o amadurecimento, nós vamos percebendo que nós precisamos uns dos outros, mesmo que nos encontremos distantes. Basta que nós olhemos na nossa vida material, aquilo que nós comemos, aquilo que nós nos utilizamos para viver, não foi exatamente fabricado nem por nós e nem pelos nossos familiares. Muitas vezes veio de terras distantes, né? A China que o diga, quanto nós consumimos de terras distantes. E aí nós somos convidados a aprender com a natureza, porque o sol ele ilumina todos, né? Ele se divide, a sua luz se divide a todos. À medida que nós vamos compreendendo esse conceito da família universal, nós vamos percebendo que haverá um tempo extraordinário onde os mais velhos, física e espiritualmente, serão tidos como os nossos pais e mães. Que aqueles que estiverem mais ou menos da nossa idade, física e espiritualmente, serão nossos irmãos e irmãs. E aqueles mais jovens, né, como filhos e filhas de todos nós. Mas antes de ser uma conquista de toda uma comunidade, vai ser um trabalho individual de cada um de nós. Vai ser fruto de um esclarecimento e percepção e ampliação dessa visão de pai e mãe de cada um. Porque o clima de ordem do nosso universo é a cooperação. Nós podemos dizer que o universo ele é definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida, que é o Pai. Então, quando nós cooperamos, nós vamos obedecendo construtivamente aqueles que vêm à nossa frente, né? Os nossos pais espirituais que nos abriram caminho, e, ao mesmo tempo, vamos nos percebendo como cooperadores para ajudar aqueles que vêm na nossa retaguarda. Quando o nosso amor for trabalhado intensamente dentro do campo do nosso lar, mas ele não ficar restrito ali, ele puder ser além, quebrar as amarras desse campo do nosso lar, dos nossos parentes, e atingir os seres humanos sem distinção pela caridade, respeitando o direito de todos, nos sentiremos verdadeiramente felizes, porque saberemos que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus, e uma só família, que somos nós, da grande família humana. Muito obrigada pela atenção de todos, muita paz. Obrigada, Cris, pelas palavras que nos tocaram tão fundo, pois sabemos que os nossos maiores compromissos já iniciam com a nossa família, que nos recebeu com amor, que nos recebeu com paciência, com ternura. E estamos ali, sim, cada um de nós, como filhos, recebendo nossos filhos também, com um propósito maior de nos transformarmos, como a Cris falou, nessa família universal. Que nós possamos, nesse momento, agradecer a Jesus, estarmos aqui, juntos em oração, em aprendizado, juntos nesse momento, elevando o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo ao Pai o momento do passe que vamos receber. Os médiuns, preparados já desde as primeiras horas do dia, começam a aplicar o passe em cada um de nós. A espiritualidade amiga acompanha cada médium, o mentor espiritual de cada um que aqui está presente, de cada um que vibra conosco, escutando a palestra de onde quer que esteja, se aconchega a você. Do mais alto dos jardins da Irmã Clara,
descem luzes brilhantes, pétalas de rosas brancas, um perfume tão suave que nos envolve, nos acalma, e chegam diretamente ao nosso coronário, no alto de nossa cabeça, ativando a nossa ligação com o mais alto, com Jesus, com a espiritualidade, ativando o nosso centro de força, que faz com que nós possamos atinar melhor os nossos pensamentos. Essa luz, agora, como um vórtice, está na nossa testa, ativando o nosso frontal, fazendo com que esses nossos pensamentos, aquilo que nós olhamos, estejam sempre mais consoantes com o Evangelho, consoantes com a doutrina do Cristo, consoantes com o bem, com a paz, com o amor. Descendo um pouco mais, passando pelo nosso laríngeo, organiza as nossas palavras, os pensamentos, o que nós vemos e o que nós falamos, eles são coordenados pela espiritualidade, mas que nós tenhamos a humildade de, junto com eles, ter um filtro para que as nossas palavras sejam palavras de acolhimento, palavras de ternura, e que uma palavra mais dura seja dita assim, mas com amor no coração, com amor na palavra, que essa palavra seja dirigida ao nosso próximo, como Jesus fazia, com amor. O nosso cardíaco se enche de um róseo lindo e faz com que ele pulse mais forte, porque dali, lindas vibrações de amor da espiritualidade chegam a cada um de vocês. E ali, restabelecendo o seu cardíaco, você emana essa luz rósea para o mundo, para o bem, para o amor. E sim, você é capaz de deixar que essa luz invada outros corações. Porque como você é acolhido pela espiritualidade, assim você está aprendendo também, neste momento, a acolher o que chega até você, com amor, com paz, com ternura e com fraternidade. Essas luzes restauradoras vão para o nosso gástrico, esplênico, genésico, reequilibrando todas as nossas energias físicas, pois as energias espirituais já estão sendo renovadas pela espiritualidade amiga. Seguindo pelas nossas pernas, plantas dos pés, vamos formando um halo intenso de luz. Nós somos luzes, nós somos amor, nós somos filhos do mesmo Pai, que nos colocou aqui para o aprendizado. Estamos aqui nesta casa bendita, aprendendo a sermos cada vez melhores. Subindo por trás das nossas pernas, chegando ao básico, na parte mais inferior de nossa coluna, essas luzes iluminam vértebra por vértebra da nossa coluna, sobem novamente, unindo-se ao coronário, trazendo-nos paz, tranquilidade, reconforto físico, reconforto espiritual, fazendo com que nós nos sintamos mais fortes, mais objetivos, mais firmes, mais amorosos. Isso tudo dentro da doutrina do nosso Santo Evangelho. Que essas energias maravilhosas que já nos foram recobradas pelo passe possam invadir os nossos lares neste momento. Que mentalmente nós façamos o caminho daqui de onde estamos até o nosso lar. Que nós possamos ali adentrar, abrir portas, janelas e imaginar que a luz intensa do sol ilumina todos os ambientes e coloca ali a energia do amor, a energia da paz, a energia da concórdia, a energia do deixa pra lá. Juntos nós podemos fazer melhor. Talvez não seja do meu jeito nem do seu,
mas juntos encontraremos um meio de fazer com que o nosso lar seja feliz, seja harmonioso, seja mais uma luz divina nessa espiritualidade, mais uma luz divina aqui na Terra. Que nós possamos ser multiplicadores da luz do amor, porque essa luz do amor derrete as trevas. Essa luz do amor tira tudo aquilo que não é de Deus. Que nós possamos ser multiplicadores de bons pensamentos, de boas palavras, do Evangelho em si. Que nós possamos, sim, ser fortes como Jesus, sermos amorosos como Jesus. E nós todos, juntos, honrando nosso Pai, nossa mãe, honrando nossos filhos, honrando o nosso companheiro, a nossa companheira, nós fazemos o nosso lar um local de Jesus, um local de amor, um local de paz, para que nós possamos sempre ali retornar e sempre dali nos fortalecermos. Que o nosso lar possa aspergir essas luzes de amor ao lar do nosso vizinho, ao lar do nosso outro vizinho, que essas luzes sejam aspergidas pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país. Que o nosso país possa ser iluminado pela luz do Pai Maior e que as nossas orações possam transformar esse país num país melhor, possam nos transformar em ser humanos melhores, pois sendo ser humanos melhores, honrando o nosso pai, nossa mãe, honrando a nossa família, honrando-nos, nós conseguiremos fazer o melhor sempre. E é isso que Jesus espera de nós, sermos melhor hoje do que fomos ontem e praticar a benevolência com o nosso próximo, como praticamos com nós mesmos, com perdão, com auto-perdão, com amor, com caridade. Que nós possamos fazer com que essas luzes envolvam o nosso planeta com muita paz, com muita tranquilidade, e que nós possamos ser a força motriz da mudança, pois se estamos aqui, temos a confiança do nosso Pai Maior, e se Ele confia em nós, nós podemos e nós vamos conseguir. Que o Evangelho de Jesus esteja sempre junto conosco, que o Evangelho no lar seja feito sempre de forma a harmonizar a nossa família, que nós possamos, por meio das nossas orações, nos fortificarmos todos os dias. Que Jesus nos abençoe e que nós passemos agora para a prece de encerramento. Vamos todos juntos desta forma, em agradecimento a Deus, em agradecimento a Jesus, numa união de pensamentos e corações voltados ao mais alto. Nós sempre ouvimos na prece: santificado seja o vosso nome. Se nós observarmos, amados irmãos, essa colocação que é feita, santificando o nome do Pai que estás nos céus. Nós, quanto filhos, que rogamos a Ele misericórdia, forças, coragem, rogamos muitas vezes paciência, rogamos tantas coisas, de forma que nós tenhamos condições de nos conduzir na vida terrena. Mas nós podemos ir ainda mais longe, amados irmãos, nessa interpretação do santificado seja o vosso nome,
enquanto pais, no sentido familiar, pai e mãe, as responsabilidades guardadas às devidas proporções, as responsabilidades que compete a cada um, quando os filhos, em suas rogativas terrenas, nos pedem tantas coisas. Quantas impaciências surgem desses petitórios a nós. E em seguida nós mesmos pedimos: Pai, me dê forças para bem orientar. O contraditório na ação muitas vezes justifica-se pelas nossas inferioridades, pela falta muitas vezes de perspectiva na fé confiantes no amor daquele que nos criou. Observem, amados irmãos, as responsabilidades que cabem muitas vezes aos avós, aos irmãos mais velhos, como nós rogamos a Jesus, nosso irmão maior, a orientação segura, e Ele sempre nos coloca: sigam o caminho da caridade e encontrarão a felicidade, a libertação, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como nós podemos ser para os nossos filhos, para os nossos netos, como nós podemos ser para os nossos irmãos mais novos, para os nossos genros, noras, como nós podemos ser exemplos, conforme a santificação do Pai que estás nos céus. Responsabilidades familiares são advindas dos nossos próprios pedidos, são advindas das nossas necessidades e das nossas vontades. E satisfeita no ambiente familiar, com o filho amado, a filha amada que chega, santificando aquele momento enquanto responsabilidades como pais. Amados irmãos, aqui nós rogamos, como somos na imperfeição, ainda um trabalhador, nós rogamos que todos nós, num só pensamento, num só coração, um segundo que basta, amemo-nos uns aos outros e elevemos os nossos pensamentos e corações àquele que nos criou, agradecendo pela vida que nos concede e pelas oportunidades que nos foram dadas. As pregações, independente dos templos religiosos, nos advertem para tantas direções. Busquem na direção segura com Jesus e encontrarão as vossas responsabilidades enquanto família, enquanto pais, enquanto irmãos, respeitando uns aos outros, assim como os filhos aos pais e aos pais aos filhos. Nós santificamos nessa rogativa a cada um de nós, a cada um de vocês, para que nessas responsabilidades que competem a cada um, possam se lembrar que Jesus nos deixou. Sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Amém. Todos nós podemos amar constantemente, indistintamente, amar simplesmente amar. Aqui deixo a minha paz, assim ele disse. E aqui nessa rogativa, peço a todos a paz do Cristo em vossos corações. Assim, amados, nós encerramos a nossa atividade de forma a agradecer a Deus, agradecer a Jesus e a todos os nossos irmãos em jornada
que nos acompanham como irmãos mais velhos, que muitas vezes são chamados de mentores, de anjos da guarda. São tantas nomenclaturas. Agradecemos simplesmente, e aqui a paz do Cristo em vossos corações. Que assim agora possamos voltar todos em paz, mais leves e mais abastecidos. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Paz e amor em Jesus.